dia, pessoal. Eu estou aqui para explicar o que foi dado na aula 5, dentro da aula, um exercício falando sobre, aliás, dois exercícios, né? Um exercício pedindo para classificar dois solos no sistema unificado de classificação, que é o SUCS aí, né? Tá? E primeiramente, eu coloquei essa tabela aqui para mostrar para vocês. Existem duas tabelas de classificação. Um do SUCS, que é o Sistema Unificado, e o rodoviário. O exercício se refere ao sistema de classificação de solos unificado, que a gente chama de SUCS, né? E essa aqui é uma tabelinha bem mais simplificada em relação. Então lá, o que que acontece, né? Para você classificar um solo no sistema unificado, você tem que ter todas essas condições aqui, ó, para classificar esse tipo de solo. Mas, né, existe uma mais fácil, que é umas continhas que você faz e que entra tudo nessa classificação aí, né? Então esse foi o exercício dado e eu fiz somente para o solo A. Então, ó, eu vou fazer para o solo B. Como é que você tira, né? Como é que você classifica, né? Ou para facilitar, tá? Então, acontece o seguinte: no exercício A, foi passado, por exemplo, onde que está aqui, ó, porcentagem que passa na peneira 200, no caso do solo A, 8. Se vocês perceberem aqui, ó, essa aqui é a peneira 200, tá? Então, ó, a peneira 200, verticalmente, ela passa aqui, nesse gráfico, né? Tá? E aí, quanto que passou aí, no caso, para o solo A, né? No caso do solo A, perdi meu ponteiro aqui, do solo A, e é essa curva aqui, ó, é o solo A, tá? Solo A é aqui, ó, né? Então ele passa o solo A aqui, se você passar uma régua verticalmente aqui, ó, dá 0,135, tá? Ele passou com 8 aqui, ó. Porcentagem aqui, ó. Eu tô com certa dificuldade aqui, eu vou mudar para vermelho, a pintinha, 0,8 aqui, ó, tá? Então, se você baixar aqui, vai dar 0,135, né? E se você passar uma régua, fazer uma medição, professor, eu posso passar 0,150? Vai dar mais ou menos isso aí, tá? E aí, é, no caso do CU, ele é D60 sobre D10. Então, o D10 aqui, ó, tá no final aqui, ó, tá certo? 10 aqui é metade aqui. Se você for reto aqui, tá? Ele vai dar 0,085. Professor, por que que ele passa 100 aqui, ó? Se você anotar aqui, ó, no caso das duas aqui, ó, ele passa 100% na peneira número 4, tá? Então, ó, se você fizer as contas aqui, ó, aqui deu 0,0135 dividido por 0,085, que vai dar mais ou menos aqui, tá? Se você fazer reta aqui, ó, dá 0,135. E aqui tá 0,085. Ok?
tá? Então dá 1,59, que a condições é menor do que 6, tá? No caso do CC aqui, de conformidade, né, é D30 ao quadrado dividido por D10 vezes D60. Tá aqui a fórmula, né? O D30 aqui, ó, tá? O D30 aqui, ó, 0,12, né? Se você baixar aqui vai dar 0,12 mais ou menos, tá? Então, se você fizer todas essas contas aqui, vai dar 1,25, que é maior do que 1, né? Então, o limite de liquidez aqui é 30. Você pega 30 menos 22, o IP desse solo vai ser maior do que 7. Quer dizer, acima da linha A, né? Acima da linha A, ok? Então, ó, solo mais do que 50% de material retido na peneira 200, ele foi 8, né? Tá? 50% ou mais da fração grossa que passa na peneira número 4 passou 100%, né? Areia pura, menos de 5% do fino. A areia com fino, mais de 12%, a gente não sabe, né? O IP é maior do que 7. Vamos voltar aqui, ó. O IP, ó, maior do que 7, tá? Então ele caiu nessa condição aqui, ó. É representado acima na linha A da figura 4.2, né? Então, ele é classificado como SC. O IP menor que 4 não pode ser, e o CU, né, ele é menor que 6, né? Ou ele ficou entre, ele deu 1, ele ficou entre 1 e 3, e ele pode ser SP. Então, ó, foi classificado o solo SPSC no sistema unificado, tá certo? Então, vamos fazer agora com o B. Solo, o B, ele passa na peneira 60. Eu vou voltar lá, ó. Esse é o solo B aqui, ó. O solo B aqui, ó, ele tá passando, tá certo? Na peneira 200 aqui, ó, ele tá passando 60, tá? Então, ele passa na peneira 200, 60, ok? Então, ó, adiantando aqui, vou mudar aqui de cor, vou pôr um verde aqui. Então, ó, solo, tá? Solo fino de 50 ou mais que passa na peneira 200. Se ele está passando 60, então, portanto, ele é um silt ou argila, né? O solo em cima lá a gente achou que é areia, né? Então, ó, qual que é o limite de liquidez? Vamos voltar lá, ó. Limite de liquidez, né? Limite de liquidez é 20, né? Limite de liquidez é 20. Opa, desculpe. Limite de liquidez inferior a 50 ou superior a 50. Então, gente, deixa eu pegar aqui e voltar aqui, ó. Então, ele é isso aqui, ó. Então, é silt e argila. Então, nós queremos saber se ele é inorgânico ou orgânico, tá certo? Então, ele é silt e argila, limite de liquidez inferior a 50, porque ele é 20. Se fizer as contas aqui, ó, né? O limite de liquidez é 26 e o índice de plasticidade 6, né? O, limi, o IP, vou voltar aqui. O IP é 6.
Então, ó, ele é menor do que 7, né? Ele é menor do que 7. Ele deu ele deu, vamos voltar aqui. O IP deu 6, né? 26 menos 20, 6. E o limite de liquidez, 26, né? Limite de liquidez. Então, ó, ele tá nesse padrão aqui, ele é o solo. O solo, se o índice de plasticidade ficar entre 4 e 7, ele é representado, né? Então, ele é um ml ou um cl, tá? Então, ele é o solo B. É um ml. Por que que ele não pode ser Cl? Porque ele não é maior do que 7, tá bom? Ele é um silt argiloso, tá bom? Eu espero que tenha tirado a dúvida de vocês, né? O sistema de conformidade, o CU e o CC aí, gente, tá? O mais importante é os dados aqui que vocês têm condições de fazerem as. Então, se você voltar lá desde a primeira lá, ó, em relação né? Então, ó, a peneira, ela passou mais do que 50, né? Estou falando do solo B, tá? Então, ele pode ser um desses aqui, ó, CMO, né? Então, ó, se você prestar atenção, né? O limite de liquidez, ele não é 20, ele está bem, o índice de plasticidade, desculpa, o índice de plasticidade é mais ou menos em torno de, deu 6, né? Então ele está bem juntinho aqui, né? Mais ou menos nessa toada aqui, tá? E o limite de liquidez foi 26, né? Então aqui, ó, até aqui é 20, né? Então bateu aqui da determinamos que é o ml, né? Que é esse aqui, ó. Ok? Tá? Ok, gente? Tá? Qualquer dúvida, tá? De novo, vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp que eu volto a explicar novamente o que ocorre. Ô, gente, CNU é a mesma coisa que CU, tá? CNU aqui, ó, é a mesma coisa que o CU, tá bom? Ok? Até mais então.